Lição número 20. Orientação à família. A procura do perdido. Todos nós temos queridos que estão fora do caminho do Senhor. Estão distantes. E alguns não querem voltar. Outros nem sabem que estão longe do caminho do Senhor. Pensam que estão no caminho do Senhor. Tanto pessoas da igreja, amigos, parentes, pessoas de dentro de casa podem estar nessas situações. Afastadas conscientemente do caminho do Senhor ou afastadas inconscientemente do caminho do Senhor. Então nós vamos tratar desse assunto hoje. E para isso vamos ler Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e comem com eles. Eles estavam insinuando que Cristo tinha prazer em se associar com pessoas imorais. E os rabinos ficavam decepcionados com Jesus e se perguntavam por que andava Jesus de modo tão despretensioso, atuando entre todas as classes, pobres, pecadores, enfermos, endemoniados. Por que Jesus ficava andando assim, dispensando tanto tempo com essas pessoas? Se existia tantas pessoas boas para ele se associar. Diz que comiam com os pecadores. Tinha tantos palácios, pessoas ricas, influentes para ele se associar. Por que não comia na casa de um fariseu? Na casa de um escriba? Que eram pessoas letradas, que poderiam debater teologia com eles? Não. Jesus estava se associando com os párias da sociedade daquela época, com pessoas que eram desprezadas, marginalizadas, mesmo que não fossem pedintes, muitas vezes. Mas Jesus tinha prazer em estar com eles e falar-lhes ao coração. Jesus tinha muita paciência com os pecadores. E Jesus não tinha muita paciência com os líderes judaicos. Jesus falava duro com eles. Por quê? Porque quanto mais luz a pessoa tem, mais responsável ele é. Porque eles estavam praticando um pecado, eles estavam perdidos, os escribas e os fariseus, dentro da igreja. Eles interpretavam as escrituras erroneamente.
eles não aceitavam Jesus, não apoiavam Jesus como Messias. Eles estavam perdidos. Inconscientemente, vamos falar isso também, tá? Hoje existem essas duas classes de pessoas. Então nós vamos ler, vamos continuar aqui. Como os pecadores sentiam-se na presença de Jesus? Aqueles que iam se encontrar com Jesus sentiam esperança. Havia um escape para esse abismo em que eles estavam se metidos, que era o pecado. Da parte dos fariseus, eles só recebiam escárnios e condenação. Cristo, porém, os recebia como filhos de Deus. Não era menos do que ninguém. E, de fato, eles, lógico, tinham se afastado da casa do Pai. Mas não foram esquecidos do coração do Pai. Isso é importante. Sua miséria e seus pecados os tornavam ainda mais alvos de sua compaixão. Quanto mais profundo está no pecado, mais receberá a simpatia de Deus. Isso não quer dizer que vamos nos aprofundar do pecado para receber a simpatia de Deus. Nós já recebemos a total simpatia de Deus. Mas numa família onde tem uma pessoa mais fraca, mais dependente, com dificuldade de sair das coisas da vida, os pais se dedicam mais a eles, porque os outros ainda já estão no caminho certo. Esses precisam de mais atenção. Então vamos ler Lucas 15, de 3 a 7, onde fala da parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo, de alegria. E indo para casa, reúne os amigos vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que interesse Jesus tem por todos nós? Afinal, todos nós éramos como ovelhas perdidas. Fomos achados por Jesus, mas ainda tem outras que estão sendo procuradas. Estão afastadas, perdidas. E Jesus não cessou o seu trabalho quando nos achou. Ele agora vai atrás daqueles que estão perdidos ainda. Então, o que Jesus dizia sobre os desprezados? O que Deus deseja fazer por aqueles que se desgarrou por algum motivo? Essas pessoas que vocês desprezam, dizia Jesus, são propriedade de Deus. Pertence-lhe pela criação e redenção. E aos seus olhos são de grande valor. Deus ama aquele que está perdido.
Deus não ama o pecado, mas ama aquele que está perdido. Deus deseja recuperar a sua propriedade. Ele diz em Ezequiel 34, veja que interessante, que Jesus cita Ezequiel, Jesus se coloca no que foi registrado em Ezequiel 34, de 11 até 15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, veja lá no Antigo Testamento, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que as encontra, e buscarei as minhas ovelhas que foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. Apacentá-las-ei de bons pastos, e terão pastos bons nos montes de Israel. Verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Veja que está dizendo aqui em Ezequiel. A parábola da ovelha perdida é uma indicação de Ezequiel, indicando que Ezequiel já havia falado para eles. E aqueles escribas e fariseus que estudavam tanto a Bíblia não sabiam disso? Isso não era uma prova da messianidade de Jesus? E eles estavam repreendendo Jesus. Jesus estava mostrando para eles que estava escrito já na Bíblia, que eles liam, que era isso que tinha que fazer. E Jesus veio e estava fazendo, porque eles estavam repreendendo Jesus. Muitas famílias têm uma ovelha desgarrada e que está perdida em outros caminhos. Toda família tem. Uma, duas, três, várias. Alguém se desgarrou. Entre as várias escuridões e neblinas dos tempos do deserto que nós estamos atravessando, ele se desgarrou. Está perdido agora. Quais as orientações que Jesus nos dá sobre isso? Jesus não contempla de modo indiferente aquela que está desgarrada. Ele quer que volte. E diz, não podemos dizer assim, ela que volte sozinha. Ela saiu, ela sabe quando ela quer voltar. O problema é dela. Não, está errado isso. Não podemos abrir a porta do redil e deixá-las entrar. A porta da igreja está aberta, o dia que ela quiser, ela vem. Não, ela está perdida, ela não sabe onde está o caminho. Ela está perdida. Mas ela conheceu os caminhos? Sim, ela conheceu, mas ela esqueceu. Ela esqueceu. Ela não tem mais essa experiência. O pastor se enche de angústia e apreensão, que é Jesus. Não dorme. Ele deixa as 99 no redil e sai em busca da ovelha desgarrada.
Talvez você tenha tantas pessoas dentro de casa que já seguem certinho. Dedica um tempo maior para aquele que... Tempo maior, amor maior, atenção maior para aquele que está desgarrado. Não critique. Quanto mais perigoso o caminho, maior a apreensão do pastor. De modo que mais dedicado a ele, mais dedicado ele a procura. Faz todos os esforços para encontrar a ovelha perdida. Nós também. Quanto mais longe, mas meu filho já fez tatuagens, já está bebendo, fumando, está nas drogas, está preso, está não sei aonde, divorciou, agora está na bagunça. Quanto mais perigoso o caminho, maior a apreensão do pastor. O pastor é você. Nesse sentido, você é o Cristo. Você que vai dedicar mais para procurá-lo, fazer esforços até encontrar essa ovelha perdida, ou seja, até ele voltar para casa. Como devemos agir quando encontramos o filho ou membro da família que abandonou os caminhos do Senhor? Nós encontramos essa pessoa e o que nós falamos para eles? Qual a nossa conversa? Não repreenda esta pessoa. Não bata nessa pessoa com a sua língua. Não bata com essa pessoa com um chicote. Não tenta guiar para casa arrastando na marra, obrigando, fazendo algo que o magoe. Toma sobre seus ombros. O que é tomar sobre seus ombros? Ofereça o seu corpo, seu coração, a sua mente, os seus pés. Ajude-a. Tenha paciência, com amor. Mas ele não quer voltar. Use o amor, a paciência, a perseverança. Não deixe de amá-lo, até mais do que os que estão já na igreja. Ame. Amar não quer dizer que concorda. Tem uma pessoa, esposa de um bêbado inveterado, e ela nunca traiu esse homem. E ela nunca abandonou esse homem. Quando o homem bebia muito, ficava jogado na beira, lá o bar ia fechar, então a gente jogava ele na calçada. Ela era pequena e ele era grande. Ela não aguentava colocá-lo sobre suas costas, literalmente. Então ela levava uma carriola e pedia aos amigos que ajudassem a colocar aquele homem quase que desmaiado em cima da carriola. E agora ela podia levar. Agora ficava mais leve. E ela levava com todo cuidado até sua casa. Colocava ele sobre um colchão ali no chão, até ele acordar.
Isso ela fazia diversas, dezenas e dezenas de vezes, até ele morrer, porque ele jamais saiu dessa vida. E ela hoje não tem peso na consciência, porque fez o melhor por aquele homem. Ela prometeu cuidar na saúde e na doença. E ele estava realmente muito dependente dela agora. Não recriminava, mas aconselhava. Nunca deu conselhos, atendeu os seus conselhos, mas ela o respeitou como um homem, como um marido e como uma pessoa humana. E hoje ele se foi, mas ela está em paz, porque fez a sua parte. Acho que nós devemos suportar todas as coisas por aquele que está longe. Ajude-o, acolhe-o, abraça-o, carregue de volta, como Jesus fez, como essa esposa fez. E São Lucas 15, de 8 a 11, diz assim: a parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muitas vezes temos um familiar perdido dentro de casa. O que devemos fazer? Há uma lição para as famílias aqui. Embora esteja sob o pó, sob o lixo, a moeda ainda é de prata. O dono dela a procura, porque é de valor. Assim, todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. Como a moeda traz a imagem e inscrição do poder dominante, igualmente, quando foi criado, o ser humano trazia a imagem e a inscrição de Deus. Essa dignidade, mesmo que a própria pessoa não lhe dê essa dignidade, nós devemos dar essa dignidade a essa pessoa e tratá-la com respeito. Muitos fazem tantos pelos outros, mas se esquecem de seus semelhantes que abandonaram o caminho de Deus. Não adianta você levar uma cesta básica para alguém que você nem conhece e que precisa, é justo. Mas primeiro os da sua própria casa. Ou seja, às vezes você tem um parente que está passando necessidade. Você está brigado com ele. Você não pode fazer isso. Você precisa ajudá-lo. A cesta básica que tem que ser encaminhada é para aquele ser humano do seu próprio sangue. Há pais e mães que desejam trabalhar em qualquer missão estrangeira. Há muitos que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos o Salvador e a sua compaixão são estranhos. Não falam de Jesus para eles. Eles estão perdidos e não sabem.
Muitos pais confiam aos líderes religiosos a obra de ganhar os filhos para Cristo. Porém, fazendo isso, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. O mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus é uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a vida, cuidado e perseverança para os seus queridos. Pela negligência desse trabalho a nós confiado, nos mostramos administradores infiéis e Deus não desculpará isso. Se nós procurarmos aqui 1 Timóteo 5:8, diz assim: vamos procurar aqui, porque se eu falar de cor, posso pular alguma coisa, né? Então vamos aqui. 1 Timóteo 5, procura aí na sua Bíblia também, 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que é ser pior do que um descrente? O descrente é aquele que não acredita em nada e o seu destino é o fogo eterno. Mas aquele que não cuida dos seus é pior ainda. Nessa obra de ganhar os seus familiares, o perdido, todos os anjos dos céus estão prontos para cooperar. Todos os recursos celestiais estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Os anjos os auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e duros de coração. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas douradas e cantam louvores a Deus e ao Cordeiro por seu amor e sua misericórdia pelos filhos dos homens. Que Deus nos abençoe e nos abençoe para entender que devemos gastar toda a nossa energia, nossa atenção e nosso amor, primeiro para os que estão perdidos em casa, nossos queridos, depois para os de fora. Que Deus nos abençoe.